Olá, amigos. Aqui é Tânia Araújo com mais uma resenha para vocês. Eu que sou apaixonada pelo cinema indiano, pela Índia em geral, venho trazer para vocês uma nova série da Netflix chamada Os Românticos de Bollywood, ou The Romantics. Esta série documental tem imagens de arquivo e entrevistas de celebridades e é uma grande homenagem à história do grande nome do cinema de Bollywood, o falecido diretor e produtor Yash Chopra. Eu estou muito feliz de ter visto que eles produziram essa série, porque eu sou muito apaixonada pelo cinema indiano, a ponto de ter feito um curso de cinema e audiovisual, porque eu também sempre gostei do cinema em geral. E meu TCC desse curso foi sobre o centenário do cinema indiano. E aí eu comecei a pesquisar desde 2013. Antes disso eu já assistia na internet, claro, que a gente tem muito pouco material sobre cinema indiano aqui. Estou muito feliz que agora estão disponibilizando muito mais filmes indianos no Netflix, no Prime Video. E há pouco tempo isso não acontecia. Precisou, infelizmente, a pandemia acontecer para que o streaming desse um boom e a gente aqui do outro lado do planeta conseguisse ver os filmes indianos. A série tem 4 partes, com classificação etária de 12 anos. Tem algumas cenas de violência, então a Índia estipulou essa idade. Conta com 35 estrelas importantes da indústria cinematográfica índia, que é localizado ali especificamente em Mumbai, e mergulha na história da chamada Bollywood, através de seu impacto nos últimos 50 anos, se tornando conhecida mundialmente. Aqui nos meus vídeos e também no meu livro, eu comento sobre isso, faço apanhado da história desde seu surgimento do cinema na Índia em 1896, tem a década dos anos 80, 90, a ascensão do diretor Yash Chopra, seus filmes, depois quando ele transfere para o seu filho, Aditya Chopra. Então fiquei muito feliz de ver essa série, porque tem muito a ver com tudo que eu já estudei, que eu vi, e principalmente muitos filmes que eu também vi e outros que agora eu estou com curiosidade de ver, principalmente aqueles antigos, clássicos. A Netflix lançou a série globalmente em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, pois foi uma homenagem a Yash Chopra, considerado o pai do romance no cinema indiano, por causa de seus filmes românticos, incluindo Silsila, com Amitabh Bachchan, Lamhe, com Anil Kapoor e Sridevi, Kabhi Kabhi, novamente com Amitabh Bachchan, Veer Zara, com Shah Rukh Khan, Preity Zinta e Rani Mukherjee, Dil Tu Pagal Rei, novamente com Shah Rukh Khan, Chandni com Rishi Kapoor e Sridevi, e por último, o último filme de Yash Chopra antes de falecer, o filme Jak Talk Re Jahan, de Shah Rukh Khan, Katrina Kaif e Anushka Sharma. Logo após o drama romântico de Yash Chopra de 1976, Kabhi Kabhi, ser lançado na Índia, ele também chegou a uma família em Los Angeles, Estados Unidos. Graças ao falecido cineasta Jag Mudra, autor do filme Provoked, com Aishwarya Rai Bachchan, o Merauta Theatre foi o primeiro cinema em Hollywood a exibir filmes em hindi, conhecido pelo termo genérico Bollywood.
Jag e a sua esposa Chandra alugaram uma tela no teatro para exibir os principais lançamentos em hindi para um público crescente de comunidades locais da diáspora do sul da Ásia. À medida que a sua popularidade crescia, Mundra costumava convidar estrelas de Bollywood para as exibições de estreia nos últimos sucessos de bilheteria dos Estados Unidos, uma oferta que Yash Chopra aceitou graciosamente naquele ano. 47 anos depois, a filha de Jag Simrit Mundra sente que a história de sua família voltou. Seu documentário em 4 episódios de The Romantics é uma homenagem à extensa carreira de Chopra e ao conglomerado de entretenimento Yash Raj Filmes. Fazer esta série é realmente um momento de círculo completo para mim, celebrando não apenas Yash Chopra e seu legado, mas também prestando homenagem ao meu pai como alguém que também levou adiante a tradição de ir ao cinema, disse Mundra a Times. O teatro se foi antes de eu nascer, mas ele paira em minha imaginação, acrescenta ela. Em 2019, Mundra homenageou o teatro ao nomear sua produtora, também responsável pelo reality show de sucesso da Netflix, Indian Matchmaking, Esmeralda Filmes. O nome lá do teatro lá que foi o primeiro a divulgar filmes indianos, né? Lá em Hollywood. Chopra é o cineasta cujo estilo melhor definiu o que identificamos como Bollywood. Pense em heroínas autônomas e heróis poéticos fazendo serenatas em belas paisagens, com seus sares voando suavemente ao vento. O magnata do cinema é responsável por dirigir e produzir mais de 40 dos títulos mais icônicos de Bollywood até hoje, e a sua produtora se tornou uma importante distribuidora de filmes em toda a indústria cinematográfica indiana. The Romantics traça a história dos filmes em hindi com a ajuda de 35 dos talentos mais reconhecidos da indústria, muitos dos quais, sem dúvida, devem suas carreiras a Chopra, incluindo Amitabh Bachchan e seu filho Abhishek Bachchan, Shah Rukh Khan, Katrina Kaif, Madhuri Dixit, Juhi Chawla, Karan Johar, Kajol, Ranbir Kapoor, Saif Ali Khan, Rani Mukherjee, Amir Khan, Hrithik Roshan, Ranveer Singh e outros. Os espectadores também ouvem a esposa de Chopra, Pamela, e os filhos Uday, um ator ocasional, e o esquivo Aditya, que assumiu os filmes de Yash Chopra 2 anos antes da morte de seu pai, em 2012. E não dá uma entrevista desde 95. Fazer Aditya falar na câmera foi notoriamente difícil, de acordo com Mundra. Mas ele sabia que um filme sobre o legado de seu pai seria incompleto sem ele. De muitas maneiras, ele carregou a tocha por seu pai, diz ela. Chopra veio de uma família de cineastas e, após algum sucesso inicial trabalhando por seu irmão, ele seguiu seu próprio caminho para fundar os filmes de Yash Raj em 1970. Ir ao cinema era uma ocasião especial nas décadas de 60 e 70, e o público normalmente tinha que economizar seu dinheiro para grandes filmes de ação. Por isso que os filmes indianos são bem longos, porque é um entretenimento e realmente tinha que valer a pena o público pagar, que era tão difícil, né? A maioria eram pobres, é um grande entretenimento lá na Índia, que vai a família inteira assistir, então tinha que passar um longo tempo ali, sentados, se divertindo, se emocionando, então tinha que ter música, dança, cenas cômicas, suspense, um pouco também de ação, tudo misturado, os filmes chamados masala, né? Mas a abordagem pioneira e às vezes até arriscada de Chopra levou os espectadores leais aos filmes de ação a uma nova era de histórias de amor populares, como Silsila, de 1981, Chandni, de 89, o famosíssimo, queridíssimo Dilwale Dulhania Le Jayenge, de 95, e Mohabbatem, de 2000. O documentário também se aprofunda nas questões institucionais e políticas que moldaram a indústria. Vemos os atores explicarem por que Bollywood é um título imperfeito, apesar de sua conveniência como abreviação. Shah Rukh Khan destaca que o termo não incluía o resto da Índia, fora de Bombay, atual Mumbai, e não inclui o cinema bengali, telugu, tamil e malayala, que também fazem parte da vibrante cena cinematográfica da Índia.
com os filmes Telugu hoje, depois de Bahubali em 2015, mais recentemente com RRR, respondendo por uma porcentagem ainda maior do que Bollywood. Além disso, a palavra coloca a indústria na sombra de Hollywood, implicando que é derivado de uma indústria americana superior. Isso também não faz sentido. Embora o talento indiano continue a usar a palavra por conveniência, eles brincam que não seriam pegos dizendo isso na frente, por exemplo, de Amitabh Bachchan, que particularmente não gosta desse termo. A série nostálgica chega quando o cinema indie atual está encontrando seu caminho nas bilheterias após uma série de grandes fracassos. E também depois dessa pandemia, né? Fala sério, foi bem horrível e declinou bastante o cinema de modo geral, não só na Índia, todo mundo. Muitos títulos repletos de estrelas com grandes orçamentos ficaram aquém das expectativas de 2022, incluindo o filme Shamshira, liderado por Ranbir Kapoor, que foi produzido por Yash Raj Filmes, Dhaaka, estrelado por Gana Ranaut, e mais atualmente o Circus, com a Deepika Padukone fazendo uma cena, mas estrelado por Ranveer Singh. As perspectivas da indústria pareciam sombrias, pois a Índia, como muitos outros países, lutava para atrair o público pré-pandêmico de volta ao teatro. Mas as coisas estão começando a melhorar. Pathaan, da Yash Raj Filmes, um filme de ação de Siddhartha Anand, estrelado por Shah Rukh Khan, John Abraham e Deepika Padukone, superou 100 milhões de dólares nas bilheterias globais após seu lançamento em 27 de janeiro agora de 2023. Ele é o maior sucesso de bilheteria do ano na Índia até agora. Superou todos aqueles bons filmes do Sul que a gente também já vem falando. Tipo, colocou Bollywood novamente nos trilhos. Mônica Sergio, vice-presidente de conteúdo da Netflix Índia, disse: carinhosamente lembrados como o rei do romance, os filmes de Yash Chopra trouxeram uma nova onda de emoção, individualismo e mudança cultural ao cinema indie e ajudaram a transformar uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo no que ele é hoje. A emocionante série dará aos espectadores um vislumbre da vida de uma das famílias mais influentes da história no cinema de Bollywood. A lista de sucessos de bilheteria do estúdio também inclui Diwali do Liana Lejayeng, que ficou mais de 25 anos em cartaz, o mesmo filme no mesmo cinema, e o povo vendo, sei lá, 10, 50, 100 vezes o filme. O filme War, com Hrithik Roshan, Sultan, com Salman Khan, Mohabbatem e a série Tiger. E a franquia Doom, de 3 filmes, né? O Doom, depois o Doom 2, o Doom 3. Sempre tinha lá o Abhishek Bachchan como ator principal. No 1, o John Abraham também era o bandido, se apresentava. No 2, o bandido já era o Hrithik Roshan, que tem algumas filmagens aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E o Doom 3 com nada mais, nada menos que o Aamir Khan. E o filho do Yash Chopra também, o Dai Chopra, estava acompanhando Abhishek Bachchan. Eles são amigos de infância mesmo. Ao longo de 4 episódios, Mundra cobre o cinema indie de uma forma que quase ninguém jamais fez. Desde os primeiros trabalhos de Chopra até a ascensão de seus filhos Aditya e Uday nos anos 90 e 2000, até a mudança de sensibilidade da indústria e efeitos da morte de Chopra em 2012. O projeto nasceu do próprio amor de Mundra pelo cinema indie e pela experiência em documentários, da percepção que ela nunca tinha visto uma retrospectiva de filmes sobre a cultura e os filmes que a criaram. Quando se reuniu com a produtora de Chopra, Yash Raj Filmes, ninguém sabia o que aconteceria. A empresa estava se aproximando de seu 50º aniversário e nunca havia feito nada no espaço documental antes. Então, o caminho de Mundra ficou claro.
A Yash Filmes fez parceria com a Netflix em Os Românticos de Bollywood, dando a Mundra carta branca para mexer nos arquivos sem restrições. As filmagens compartilhadas na série fascinam e entretêm os não iniciados, mas para os fãs de Bollywood ao longo da vida é nada menos que revelador. De fotografias antigas a vídeos caseiros e um clipe de tirar o fôlego de Aditya Chopra, de 23 anos, descrevendo casualmente uma das cenas mais famosas da história do cinema indiano, nunca houve nada parecido. Ela conversou com mais de 30 atores importantes de várias profissões, incluindo atuação, direção, produção, figurino e muito mais. Muitas das pessoas que entrevistamos esperavam dizer algumas palavras sobre Yashji, Yash Raj Chopra e o Adi para comemorar o 50º aniversário, disse Mundra. Pensei, deixe-me colocá-los na sala e depois podemos mergulhar. The Romantics apresenta assim a elite do cinema indiano, a realeza, de uma maneira que raramente foi vista antes. A maioria dos atores indianos apenas se apresenta para promover seu projeto mais recente, raramente algo tão sincero ou introspectivo quanto as conversas nessa série. Há uma sensação de que muitos deles estavam ansiosos para falar sobre isso, mas nunca foram feitas as perguntas certas no momento ou ambiente certos. Eles ficaram entusiasmados em compartilhar seu ponto de vista, seu conhecimento e sua experiência. Foi assim que a Mundra, contando, fala que abordou cada um nessa entrevista, geralmente olhando para cada participante não apenas como uma grande celebridade, como Shah Rukh Khan, Amir Khan e outros, mas um historiador de sua própria jornada, de sua própria história, também segurando um pedaço da história do cinema indiano. E ela tentou explorar isso. A gente percebe isso na série e é emocionante. E eles, inclusive, falam os filmes que o fizeram gostar mais do cinema e tiveram vontade de fazer cinema. Desde o Shah Rukh Khan, que já tem uma idade, já quase 60, como os mais novatos, tipo Ayushmann Khurrana. Talvez a entrevista mais esperada da série tenha vindo no episódio 2, que se concentrou no famoso recluso Aditya Chopra, que também é marido da atriz Rani Mukherjee, cujo longa-metragem de estreia, o Diwali Dulhania Le Jayenge, se tornou o filme indiano mais assistido de todos os tempos, já falei aqui. Ele cresceu nos sets de filmagem do velho Chopra, estudando cinema do jeito que poucos tiveram. Sua última e única entrevista até agora foi em 95, no ano que o DDLJ estreou. Como chamam o filme, Eles abreviam. Aditya é como George Lucas da Índia, disse Mundra. Ele é brilhante, tanto como diretor como produtor, e construiu esse rolo compressor que realmente mudou o cinema indie como indústria. Ele é muito erudito e, obviamente, muito informado e tem uma ótima perspectiva. Então, quando o colocamos na cadeira e começamos a falar, ele tinha muito, muito a dizer. Speaking with director Smriti Mundra, the woman behind The Romantics, a docu-series that everyone's talking about, and it celebrates the legacy of Yash Raj Films. Hi, thank you so much for joining us on The Quint. Of course, happy to be here. The million-dollar questions that everyone's asking. How did you manage to get the man in the seat? I mean, I've been a part of this industry for over 15 years, but we've never got the chance to even interview him once. How did you manage to do that? Well, it wasn't an easy process. I'll say that for sure. It definitely took a lot of time, a lot of convincing. Initially when this whole process started, I pitched the studio an idea of making a docuseries. I just wanted access to all of the archives. And I knew that, if I had access to all of the archives and their blessing to make the series, then, because of all the love and regard people have for Yash Chopra and the industry, that people would be willing to talk to me, But the one line in the sand was, Adi Chopra said, great, do what you want, we'll give you what you need, but I'm not appearing on camera. So little by little, as we were filming and as we were putting the documentary together, we were having conversations for context, for background of the history of the studio, his father's legacy, his own legacy, and all of that. And so every time I would take it one step further. Okay, why don't we just record audio? Just for you, just have it for your archives for later. Okay, well, the camera's here, we'll just switch the camera on and get
something on camera. Just again, we don't have to use it in the documentary. We can just, have it for your own personal archives. And then eventually, I just took the leap to start editing his interview into the series. And when I showed it to him, this was after the series had been fully edited. And when I showed it to Adi, I think he could see that for a docuseries that was sort of about the legacy of his father and of his family, his presence was really vital. And eventually, that's what convinced him. So you didn't even ask him. You just said, I'm going to take this leap and see how it goes. What if he said no? Oh, we would have been in a lot of trouble. A lot of months of wasted work of editing. I think, the one thing that I've learned about Aditya Chopra is that he has a lot of reverence for the creative process and the creative integrity of anything that he takes on. So I think once he could see how vital creatively his presence and his voice was in the series, it was an easier sell. O cinema indiano não é estranho ao chamado nepotismo, mesmo quando a questão chega recentemente a Hollywood. Dos próprios Chopras, a dinastia Kapoor, para entrevistar os sujeitos Karan Johar, Saif Ali Khan e muito mais, este sempre foi um negócio de família, referido por muitos dentro e fora dele, como a fraternidade do cinema. Não há como escapar desses lembretes em The Romantics, que dedica tempo ao assunto, mas também não há como negar o impacto dos Chopras nos filmes indie. Aditya Chopra fala sobre isso com muita franqueza, diz Mundra. Ele recebeu enormes vantagens para lançar sua carreira, mas depois ele assumiu sua plataforma e se abriu para outros que não o fizeram. Ele diz, para mim, trata-se de encontrar os melhores talentos de onde quer que eles venham, e tenho que olhar além do meu próprio círculo para encontrá-los. Acho que a Yash Raj Filmes tem feito muito sucesso com isso. A morte de Yash Chopra foi um momento crítico de acerto de contas para os filhos Aditya e Uday, o estúdio e as mudanças nas marés do cinema indiano. Aditya Chopra assumiu como presidente e chefe executivo imediatamente após seu pai. The Romantics também mapeia as mudanças culturais na Índia ao longo das décadas no cinema. A independência precoce, a construção da nação pós-partição, a turbulência política que se seguiu, o liberalismo da década de 90 e a invasão da influência ocidental, tecnologia e introspecção. Eu adorei principalmente essa parte, porque eu me interesso bastante pela história da Índia também. E quando eu fiz o meu livro, já busquei as duas coisas, né? Até porque eu também já fiz o livro História da Índia Antiga, né? A história da Índia medieval, e agora estou pesquisando para lançar sobre a história moderna, que é até nesse tempo mesmo, as coisas que estão acontecendo, principalmente depois da independência da Índia. E foi muito legal eu assistir essa série e ver que eles fizeram realmente um paralelo exatamente como eu havia feito no meu livro, a história do cinema indiano. De repente, ocorreu uma mudança em que as pessoas não estavam mais olhando tanto para o Ocidente, e de repente o Ocidente estava olhando para a Índia, disse Mundra. Foi muito interessante para mim explorar e ver como isso se refletia no cinema da época. Tornou-se, vamos celebrar nossas próprias tradições, nossa própria cultura, nossos próprios valores, em vez de tudo ser sobre exportação. Resumindo, o que realmente esperar da série? No primeiro episódio, The Romantics, The Boy from Jalandhar mergulha profundamente no homem Yash Chopra, como ele começou a sua vida trabalhando com seu irmão, dirigindo filmes sob a bandeira BR Chopra, lentamente mudou de sombra do seu irmão para abrir a sua própria produtora, Yash Raj Filmes. O apoio de sua esposa, Pamela Chopra, foi imenso, outro destaque do episódio. Esse episódio é uma viagem nostálgica pela estrada da memória, onde há uma discussão detalhada sobre os filmes Dilwar, Kabhi Kabhi, Chandni e Lamhe. Todos esses filmes ainda têm muitos fãs, e com razão. Este episódio também esclareceu o fato de que a influência de Pamela Chopra fez com que as personagens femininas fossem de extrema importância nos filmes de Yash Chopra. O segundo episódio, Prodigal Son, Filho Prodígio, é sobre o filho Aditya Chopra, sua vida como filho do cineasta, seu enorme interesse pela arte do cinema. A partir desse episódio, temos Aditya Chopra falando sobre a sua relação com o trabalho, com o pai, a sua vida como assistente de direção, a sua camaradagem com Shah Rukh Khan, desde os dias do filme Dar. É interessante ouvir Aditya Chopra falar sobre o seu método de dirigir um filme
e é dramaticamente diferente do estilo de filmagem de seu pai. Há uma discussão detalhada do filme de Vale do Liana Lejaeng e seus empreendimentos a partir de então. Foi muito interessante até saber que o Shah Rukh Khan achou até esquisito ele fazer filme de romancezinho, ele achou até que não ia dar certo, porque ele era muito ativo, ele gostou de fazer no Dara, ele fez um vilão, e ele era muito ativo, então ele queria um filme de ação, ele até pediu para botar uma cena de ação no filme aí DDLJ para poder ele se sentir melhor, mas o filme estourou e é um sucesso até hoje. Filme de 95, hein? Embora Aditya Chopra tenha dirigido apenas 4 filmes, sua vida até agora tem sido dedicada apenas à produção de filmes. O episódio também fala assim como que o Aditya deu oportunidade para outros diretores. Quando ele parou de dirigir filmes, ele ficou lá com a produtora, ele deu oportunidade para diretores jovens. Como ele tinha aquele tino de direção, apesar de ser o produtor, o dono lá do Yash Raj Filmes, ele colocou diretores jovens para atuar e aí ele se deu bem nisso também. Inclusive o Karan Johar começou com ele. E agora é famoso, tem a sua produtora, né, própria, Dharma Productions, mas ele também começou no Yash Raj Filmes. O terceiro episódio, The New Guardian, foca o tema do nepotismo. Então, Aditya Chopra acredita firmemente que vem de uma origem privilegiada, mas também acredita que é o público quem decide o destino do filme, do ator também. Se o público não gostar, não importa. O público não tem essa de, vou gostar de fulano porque ele é filho do Beltrano. Não, ele tem que ter talento, o público tem que se identificar com ele também. Se identificar ele é filho de alguém famoso, ok. Se não, só lamento e ele nem é chamado mais. Goste ou não, um garoto privilegiado só pode ir um pouco longe em sua carreira, mas se a referida celebridade não for lucrativa, não há como ele ou ela ser escalado novamente. Essa é uma lógica de faca de 2 gumes, porque às vezes bons filmes fracassam e não há esperança para os atores que foram escalados a partir daí. Aditya Chopra e seu irmão Uday Chopra falam profundamente sobre querer que o Uday fosse popular e aceito pelo público, mas como a reação do público foi oposta, Aditya e Uday admitiram que deveriam abandonar esse sonho. Esse episódio também se concentra em Aditya Chopra dando chance a novos diretores, como eu já tinha falado, né? Novos produtores criativos, desenvolveram novas histórias e novos personagens que serão mais acessíveis ao público mais jovem. Anushka Sharma, Ranveer Singh e Bhumi Pednekar falam extensamente sobre como foram escalados e sua jornada como novatos na Yash Raj Filmes. Outra viagem nostálgica com a Aditya, querendo fazer filmes que fossem uma mistura de Manmohan Desai e Michael Bay, foi assim que conseguimos a série Doom. Aditya Chopra estava empenhada em ultrapassar os limites do gênero romântico. Falando desses atores todos aqui, eu tenho no canal várias biografias e filmografias de vários atores e atrizes indianos, tipo Bhumi Pednekar, Ayushmann Khurrana, o Abhishek Bachchan, a esposa dele, né, a Aishwarya Rai Bachchan, quem quiser ver, o Hrithik Roshan, também eu tenho Amir Khan, todos esses que eu citei. E outros aí, Rani Mukherjee também está lá, Katrina Kaif, quem quiser pode conferir aí na playlist do canal. No quarto e último episódio, chamado The Legacy, o legado, né, com a Aditya Chopra produzindo filmes, há um Yash Chopra envelhecido, ainda entregando filmes de sucesso consecutivos até seu último filme, quando ele estava com 80 anos, Jab Tak Hai Jaan. Filme belíssimo, com Shah Rukh Khan, Katrina Kaif e Anushka Sharma. Com o advento das produtoras americanas entrando na indústria cinematográfica índia, Aditya Chopra torna-se cauteloso e possessivo com o rótulo de que cuida. E a Chopra Filmes logo abriu um estúdio para competir com as produtoras estrangeiras. Aditya Chopra, que está decidido a dar aos cineastas indianos um estúdio caseiro, mesmo que isso signifique injetar muito dinheiro. Ele aparece como um visionário e o fato do estúdio ainda se destacar contra as maiores produtoras de cinema americanas mostra que vieram e foram, mas não conseguiram enfrentar o desafio.
Este episódio também foi sobre os últimos dias de Yash Chopra, logo após o encerramento de Jab Tak Jaan, após o que ele sucumbiu a um ataque de dengue. E ele também já tinha dito que seria seu último filme. Ele já estava meio cansado, 80 anos, mas ele gostaria de ver, acompanhar o filho e tal. O legado que Yash Chopra deixou, que agora foi entregue a Yash Chopra, e o seu filho também, o Yash Chopra, agora precisa ser levado adiante. O documentário também mostra a última entrevista do ator Rishi Kapoor, que faleceu pouco tempo depois da entrevista, em 2020. E ele era pai do ator Ranbir Kapoor, esposo da atriz Alia Bhatt. Também tem Shah Rukh Khan, pela primeira vez, falando abertamente sobre seu amor pelo cinema. Shah Rukh Khan não estava sendo charmoso, engraçado no documentário, ele estava sendo um ator que era eternamente grato a Yash Chopra e a Aditya Chopra por estar em sua vida. The Romantics, por falta de uma palavra melhor, é verdadeiramente uma viagem nostálgica pela estrada da memória para aqueles que são fãs hardcore do cinema indie, especialmente para aqueles que cresceram ouvindo filmes e músicas de Yash Chopra, no caso os indianos, mas a gente aqui já também está há bastante tempo nessa busca por filmes indianos e representou bastante para a gente que gosta mesmo do cinema, daquelas músicas e dos grandes ídolos, das grandes histórias que o Yash Chopra e depois seu filho nos trouxeram. O homem liderou a nova onda no espaço comercial do cinema indie e ninguém pode tirar isso dele. É interessante saber como ele colocou a Índia no mapa global ao rodar seus filmes em países como a Suíça, tanto que agora existem vários memoriais em seu nome do referido país. The Romantics certamente fará você voltar e conferir a filmografia e a música de Yash Chopra. Vale a pena assistir Os Românticos de Bollywood. Eu recomendo, tá, gente? Estamos chegando aqui ao final, gente. Quem tiver interesse de saber mais sobre o cinema indiano e quiser adquirir meu livro, ele está na plataforma Clube de Autores, ok? Um beijo então para vocês. Namastê. India today. When I first watched the trailer for The Romantics, I was very excited to see my childhood unfold in front of me in those 3 minutes. And I have the director with me right here, and I'm extremely excited to talk to Smriti Mundra here. Firstly, a huge welcome to India itself, because you've flown down specially to be able to do this. So thank you so much for that. Thank you. And Smriti, I have to first compliment the fact that, I know this is not an easy job to have like 31 actors come, interview them, know to manage their schedules, because we know how difficult it can be. I want to first take you to the day when you first decided, when you got this offer to be able to do this. What was that day like? What happened? It wasn't so much a offer that I got. It was an idea that I had that I pitched to the studio, and told them that I wanted to do something that was sort of a retrospective of Hindi cinema and the most iconic films. And of course, so many of the most iconic films are Yash Raj films, Yash Chopra's films. And, the story of the studio itself was also really interesting, and how it came to be, and, the evolution of Yash Raj films and all of that. So I, pitched them the idea to do a docuseries on it, and asked them to give me access to all of the archives, all the behind the scenes, the makings, all of the stories, of the makings of these films. And they were very gracious to allow me to do that. And that's really how it started. Swagger.